Fala, eu sou Nicolas Pericles e esse é o canal Devoluta. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre condições no Excel, como utilizar a função C em conjunto com a função e a função C em conjunto com a função OU. Fica ligado aí, é depois da vinheta. Valeu! Então vamos lá. Como eu falei, hoje a gente vai estar dando uma olhada em como fazer condições no Excel, tudo bem? Então a gente vai estar dando uma olhada em operadores lógicos, tá? Vamos aprender bem a base de operadores lógicos para a gente poder aplicar eles dentro da função C, tudo bem? Sabendo bem os operadores lógicos, a fórmula C vai ficar mais tranquila. Depois a gente vai ver duas funções mais avançadas, tá? Que são funções que a gente utiliza quando a gente tem mais de uma condição, que é a fórmula C em conjunto com a fórmula E e a fórmula C em conjunto com a fórmula U. Tudo bem? Vou estar mostrando a diferença quando a gente usa uma, quando a gente usa a outra. E no final, eu vou estar apresentando um estudo de caso, vou deixar aí para vocês tentarem fazer. E depois, em breve, eu vou estar postando a resolução dela. Tudo bem? Então vamos para o nosso conteúdo. Então vamos dar uma olhada rapidamente nos nossos operadores lógicos, tá? São esses aqui que a gente vai estar estudando. Vamos começar com o igual. O que é o operador lógico de igual? Tá? O operador lógico no Excel é uma fórmula que ele te retorna verdadeiro ou falso. Só isso. Você vai fazer um teste com o Excel e vai perguntar para ele, por exemplo, o igual. Eu vou perguntar para o Excel assim, ó. Excel, 10 é igual a 10? O Excel me responde, verdadeiro, 10 é igual a 10. Se eu mudar o 10 para 9, é falso. Por quê? Porque 10 não é igual a 9. 10 é igual a 10. Então, se for 10 igual a 10 é verdadeiro. Se for 10 igual a 9, é falso. Tudo bem? Mesma lógica para o maior. Vou falar para o Excel aqui, ó. Excel, 13 maior que 12. Ele vai me falar, verdadeiro, 13 é maior que 12. Só que se aqui não fosse 12, fosse 15, por exemplo, o que aconteceria? Seria falso, porque 13 não é maior que 15, certo? Então, é isso. A gente vai fazendo testes, vai fazendo, por exemplo, como se fosse perguntas para o Excel e ele vai me retornando verdadeiro ou falso. Tá? Então, a gente já viu igual, viu maior. O maior e igual segue a mesma lógica. Igual 12 maior ou igual a 11, ele fala verdadeiro. O 12 é maior que 11. Se eu colocasse o 12 aqui, ele ia continuar falando verdadeiro. Por quê? Porque 12 é igual a 12. O nosso símbolo é de maior ou igual. Se eu mudasse aqui para 13, já seria falso, porque o 13 é maior que 12. O 12 não é maior que 13. Certo? Mesma coisa para o menor. Então, se eu perguntar aqui, ó, 10 é menor que 2, ele vai me falar falso. 10 não é menor que 2. Mas se eu usasse 12, por exemplo, seria verdadeiro, porque 10 é menor que 12. Certo? A gente usa a mesma lógica para o menor e igual. Então, 5 é menor ou igual a 6, fala verdadeiro. 5 é menor ou igual a 6. Só que se eu falar 5 é menor ou igual a 5, continua verdadeiro, porque 5 é igual a 5. Só que se eu colocar 4, por exemplo, já vai dar falso, porque o 5 é maior que o 4. Entendeu? E, por último, mas não menos importante, o diferente. A gente tem o igual e tem o diferente. Coloco o igual, aí eu pergunto para o Excel. Excel, o 10 é diferente? O diferente é esse símbolo. É o símbolo de menor seguido do símbolo de maior. O 10 é diferente do 10? Ele vai falar falso. Por quê? Porque 10 é igual a 10. Mas se aqui fosse 5, por exemplo, eu teria verdadeiro. Tudo bem? Porque o 10 é diferente de 5. Certo? Então, isso que os operadores lógicos fazem. A gente dá uma sentença e o Excel responde para a gente verdadeiro ou falso. São esses operadores lógicos que a gente usa dentro da função C. Tudo bem? Então, vamos ver a função C. Vamos supor o seguinte. Eu quero saber se um aluno está reprovado ou aprovado no final do ano. Tudo bem? Então, ele teve uma média final e eu quero saber se ele foi reprovado ou se ele foi aprovado no final do ano. Como é que a gente vai fazer isso? No Excel, a gente vai colocar igual C e abre o parênteses. O que o Excel mostra para a gente aqui? Eu tenho três partes aqui da minha fórmula. A primeira, são três argumentos. A primeira, teste lógico. O segundo é o valor verdadeiro e o terceiro é o valor falso. Então eu vou fazer um teste lógico, que é usando os operadores que a gente viu ali em cima. Se o operador me retornar verdadeiro, ele vai me dar um valor. Se ele retornar falso, ele vai me dar outro valor. Tudo bem? Então, a gente vai falar, por exemplo, se o aluno, ou se a nota do aluno
for maior ou igual a 7, então ele está aprovado. Certo? O texto entre aspas, porque a gente está botando um texto dentro da fórmula. Se for texto, a gente coloca entre aspas. Caso contrário, reprovado. Tudo bem? Então, essa é a minha condição. Como a nota do aluno foi 7, e o 7 é igual ao 7 que a gente colocou como restrição, então ele está aprovado. Ele me retornou verdadeiro, certo? Se a nota dele fosse 5, o 5 não é maior ou igual a 7, então ele me retorna falso. Quando ele me retorna falso, ele me traz esse outro texto, reprovado. Bem tranquilo de aplicar, né? Belezinha. Então é isso. Então a gente faz uma operação lógica, assim como a gente viu aqui em cima, e se for verdadeiro ele me traz o primeiro valor, se for falso ele me traz o segundo valor. Simples assim. Então, se a nota for 7, ele está aprovado. Se a nota for 9, ele está aprovado. Se a nota for 3, ele está reprovado. Tranquilo? Beleza? Então, beleza. Mas aí você pode me falar assim, poxa, Nicolas, mas não é só aprovado e reprovado, eu posso ter a condição da recuperação. Aí eu vou te perguntar, mas quando que ele fica de recuperação? Aí você vai me falar assim, ele fica em recuperação quando a nota dele fica entre 4, quando a nota é maior ou igual a 4 e menor que 7. Nesse caso, eu tenho duas condições, certo? Que a nota ela tem que ser maior ou igual a 4 e a nota tem que ser menor que 7, tudo bem? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho duas condições. A fórmula C, ela só atende uma condição, certo? Quando eu tenho mais de uma condição, eu preciso usar outra fórmula em conjunto, tá? Primeiro a gente vai usar o C com o E. Por quê? Porque aqui eu tenho que atender as duas condições. A nota tem que ser maior ou igual a 4 e tem que ser menor que 7 para ele estar em recuperação. Tem que atender as duas ao mesmo tempo, certo? Então a função E a gente usa nesses casos em que a gente tem que atender todas as condições para que ele me retorne verdadeiro. Então, vamos pensar no seguinte. Ó. Então, igual C, abre parênteses. Dentro do argumento de teste lógico, a gente usa a fórmula e abre parênteses. E aí a gente coloca todos os testes lógicos que a gente precisa colocar. Então, por exemplo, a nota 5, ela tem que ser maior ou igual a 4, é o primeiro teste lógico. O segundo teste lógico é que a nota 5 tem que ser menor do que 7, certo? Se atender esses dois testes, eu vou falar que ele está de recuperação. Tudo bem? Caso contrário, ele está reprovado. Vai analisar só os alunos que tiraram menos de 7, tá? Então, se a nota dele for maior ou igual a 4 e menor que 7, ele está de recuperação. Senão, ele está reprovado. Nesse caso, ele tirou 5. Como 5 atende as duas condições, então eu posso falar que ele está de recuperação. Se a nota dele fosse 3, ele estaria reprovado. Por quê? A nota é menor que 7, ele atendeu uma condição, mas ela não é maior ou igual a 4, então ele só atendeu uma. Se ele só atendeu uma, a função E não retorna verdadeira, então ele está reprovado. Tudo bem? Tranquilo de entender esse conceito? Então, ó, se eu voltar para o 5 aqui, ele está de recuperação. Se for 6, ele está de recuperação. Se for 1, ele está reprovado. Certo? Para fechar, a gente vai pensar aqui no C em conjunto com o OU. Vamos pensar no seguinte. Só vai estar na escola no final do ano quem tiver de recuperação. Se ele foi aprovado, ele está de férias. Se ele foi reprovado, ele também está de férias. Então tem dois casos das pessoas de férias. Tem o caso do cara que tirou uma nota maior ou igual a 7 e o cara que tirou uma nota menor do que 4. Porque quem tirou maior que 7 está aprovado e quem tirou menor do que 4 está reprovado. Esses dois casos, as pessoas estão de férias, os alunos estão de férias. Tudo bem? Então vamos pensar no seguinte. Se ele atender só uma condição, se a nota dele for só maior que 7, ele está de férias. Ou, se ele atender só essa condição, se a nota dele for menor que 4, ele também está de férias. Então, a função OU, ela usa esse caso, quando apenas uma das duas, ou apenas uma das suas condições precisa ser atendida. Então, nesse caso, como é que a gente vai colocar a fórmula? Igual, C, abre parêntese, ou, igual a gente usou no E. E o primeiro teste lógico. O primeiro teste lógico é que se a nota dele for maior ou igual a 7, ou se a nota dele for menor do que 4, então a gente pode falar que ele está de férias.
Caso contrário, ele precisa frequentar a escola. Tudo bem? Isso aqui é se você quiser fazer um controle de quantos alunos vão para a escola. Certo? Então, eu cheguei a essa conclusão. Ó. Como a nota dele, no caso de 3, é menor do que 4, ele foi reprovado. Eu só atendi a uma condição, porque a nota dele não é maior que 7, ela é só menor que 4. Só que apenas com uma condição, o ou já me retorna verdadeiro. Então, ele está de férias. Tudo bem? Se a nota dele, por exemplo, fosse 6, ele estaria de recuperação. Então, ele tem que frequentar a escola porque ele está de recuperação. Certo? Então, é isso. A fórmula E, eu preciso atender as duas condições. E a fórmula U, eu só preciso atender a uma condição. Certo? A fórmula E e a fórmula U te permitem colocar quantas condições você quiser. Então, você pode usar, se você tiver muitas restrições, você pode colocar quantas restrições você quiser. Sempre lembrando e analisando para o seu caso, se ele tem que atender todas ou se ele tem que atender só uma, e aí você usa o E ou usa o OU. Tudo certo? Tranquilo? Então, só para a gente massificar um pouco esse conceito, vamos lembrar então quando a gente usa a função C pura, quando a gente usa a função C com E, quando a gente usa a função C com OU. Tá? Vamos ver aqui então. Vamos supor que você tem uma loja e você quer dar um bônus para o seu vendedor, tá? E você fala para o vendedor assim, olha, se o vendedor vender mais de R$1.000, eu vou dar 5% de comissão para ele. Se ele vender menos de R$1.000, eu não vou dar nada de comissão para ele, certo? Eu só tenho essa condição. Então, o que eu vou fazer? Igual C, se o valor que ele vendeu for maior que 1.000, então eu vou dar a comissão para ele, 5%. Caso contrário, é zero. Tudo bem? Para fazer o cálculo da comissão. Como ele vendeu 1.500, eu vou dar os 5% de comissão. Se ele tivesse vendido 900, eu não daria comissão. Tudo bem? Então, beleza, eu só tenho uma condição. É maior ou é menor que 1.000. Tudo bem? Então, usa a função C. Se eu tiver mais de uma condição, então vamos supor aqui, ó, que além de vender acima de 1.000, ele precisa vender mais de 10 peças. Tá? Ele tem que vender mais de R$1.000 e tem que vender mais de 10 peças. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Igual C, E. Porque nesse caso, por que a gente usa o E? Porque ele tem que atender as duas condições. Ele tem que vender mais de 1.000, ele tem que vender mais de 10 peças. Então, o primeiro caso é, isso aqui tem que ser maior que 1.000 e isso aqui tem que ser maior que 10. Se os dois forem atendidos, então ele vai ganhar os 5% de bônus. 5% de bônus. Caso contrário, ele não vai ganhar bônus nenhum. Tudo bem? Então, como ele vendeu 1.515, ou seja, os dois são maiores, 1.500 é maior que 1.000 e o 15 é maior que 10, eu vou ter 5%. Certo? Se eu tivesse vendido 9, eu já não ganharia, porque eu atendi a primeira, mas não atendi a segunda. E o E, para dar valor verdadeiro, eu preciso atender todas as condições. Tudo bem? Se eu tivesse vendido 11, eu já teria o meu bônus aqui para o meu cliente. Tudo bem? E no final, a gente pode pensar assim, mas essa regra é muito dura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma comissão um pouco menor para se ele fizer alguma das duas coisas. Ou se ele vender mais de 1.000, ou se ele vender mais de 10 peças. Certo? Então, se usar o ou, se isso aqui for maior que 1.000, ou isso aqui for maior que 10, então você dá o bônus você dá o 3% para ele. Caso contrário, você não dá nada. Tudo bem? Ó, ele não vendeu mais que 1.000, mas ele vendeu mais de 10, então ele ganhou bônus. Se aqui fosse 1.100, ele continuaria ganhando. Se aqui fossem 5 peças, ele continuaria ganhando, porque uma das duas estão sendo atendidas. Ele só não ganharia se aqui, por exemplo, fosse menor que 1.000, então 900. Certo? Então, essa é a diferença entre o C em conjunto com o E e o C em conjunto com o OU. Tudo bem? Para fechar, vamos dar uma olhada no nosso estudo de caso. Então, eu vou apresentar mais um estudo de caso. A gente tenta resolver. Em breve, eu solto a resolução dele lá no canal. Tudo bem? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Então, vamos lá. Após o sucesso das vendas nos primeiros meses,
Antônio e Bárbara decidiram contratar 3 vendedores, Carla, Daniel e Eduardo. Foi acordado no momento da contratação que parte da remuneração dos vendedores seria variável, de acordo com o valor vendido e a quantidade de peças vendidas. Na tabela abaixo, vemos os valores acordados para a comissão. Então, existem algumas condições. Se ele vender mais de R$ 1.000, ele ganha 2% de comissão. Se ele vender mais de 20 itens, ele ganha 2% de comissão. E se ele atender as duas condições, ele ganha 4,5% de comissão. Tudo bem? Ele ganha mais do que a soma. Certo? E aqui eu tenho então o dado do vendedor, a data, o item, a quantidade de itens vendidos e o valor vendido. Certo? Utilizando os novos conhecimentos que você adquiriu na aula anterior, ajude Bárbara e Antônio a responder as seguintes perguntas. Qual o total de comissão deverá ser pago para Carla, para Daniel e para Eduarda? Tudo bem? Então, a gente, aplicando as fórmulas que a gente aprendeu nessa última aula, a gente pode tentar resolver esse problema aí. Tudo bem? Tenta resolver aí, em breve eu solto a resolução. Tudo bem? Se quiser ver outros vídeos, entra no nosso canal. Se quiser baixar essa planilha, está disponível para download lá nos materiais gratuitos, o link está na descrição. Então, tenta fazer o exercício e em breve a gente se vê para a resolução. Beleza? Então é isso. Valeu!